Bem-vindo ao Destilado Literário. Aqui, cada livro é uma pergunta, e cada leitura, uma revolução silenciosa. Nesta playlist, mergulhamos em obras que desafiam o óbvio, provocam conforto e transformam nossa forma de ver o mundo. Prepare-se para filosofar com profundidade e sair diferente de como entrou. E se essa jornada te entusiasmar, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, assim você acompanha cada novo capítulo dessa transformação. Vamos dar início ao destilado de hoje. Há histórias que atravessam séculos como se carregassem um eco secreto, algo que não envelhece porque toca o que existe antes de qualquer moda, a pergunta silenciosa sobre quem somos e do que somos feitos. Entre essas histórias, poucas são tão intensas quanto a de Hércules, o herói que nasceu forte, mas precisou aprender a ser humano antes de conquistar qualquer glória. Imagine alguém destinado ao extraordinário, mas enroscado nas próprias sombras. Um homem dividido entre impulsos que o derrubam e a busca por uma vida boa, digna, equilibrada. Um herói que só descobre o caminho depois de errar, tropeçar e levantar tantas vezes que a própria queda se torna uma professora. É no encontro entre mito e filosofia que essa narrativa ganha vida. Porque cada trabalho imposto a Hércules não é apenas uma façanha. É um espelho, um símbolo, uma metáfora das batalhas que qualquer pessoa enfrenta no silêncio dos próprios dias. Agora, respira fundo e vem. Atravessamos juntos essa jornada que começa na força bruta e termina na lucidez. Antes de carregar montanhas, Hércules precisou carregar a si mesmo. Nos primeiros capítulos do livro de Clovis, encontramos um homem desenhado entre grandeza e vulnerabilidade. Um herói que, embora filho de Zeus, era atravessado pela chamada crasia, aquela tendência humana de querer o bem e fazer o contrário. É a força que escapa pelo lugar errado, a emoção que sobe antes do pensamento chegar, o impulso que compromete a lucidez. Clovis costura o mito com psicologia moderna, mostra que Hércules, com toda sua força, também sofria daquilo que todos conhecemos, essa dificuldade de controlar a própria tempestade interior. Ele tinha potência demais para caber no próprio corpo. E foi essa desordem que o levou aos primeiros eventos trágicos de sua vida, aqueles que funcionam como gatilho para toda a sua jornada. Aqui, a filosofia aparece como luz oblíqua, não para substituir o mito, mas para ampliá-lo. A mitologia é a linguagem poética dos antigos. A filosofia é o modo racional dos modernos. E Clovis conduz o leitor entre essas duas margens, mostrando que a pergunta é a mesma desde sempre: o que faz uma vida valer a pena? Enquanto isso, Zeus observa. Hera provoca. O Olimpo discute. E quando o limite chega, os deuses decidem. Hércules não pode continuar vivendo como alguém comum. Ele precisa ser depurado, testado, burilado. É assim que nasce o pacto, 12 tarefas, cada uma revelando algo do próprio herói. O mito se prepara para virar metáfora. O herói se prepara para virar consciência. O primeiro trabalho começa onde qualquer jornada começa, no confronto com a própria fera interior. O leão de Nemeia não era apenas uma criatura indestrutível, era a imagem de um instinto que não obedece ninguém. Ao vencê-lo sem recorrer a recursos externos, Hércules aprende a usar aquilo que já estava nele. O segundo trabalho, enfrentando a Hidra, revela o oposto. A força sem estratégia não serve para nada. Cada cabeça cortada voltava a nascer. Era como lutar contra pensamentos repetitivos, hábitos que persistem, medos que se multiplicam quando não enfrentados com a mente clara. Hércules só avança quando muda de método, quando pensa. O javali, a corça, os pássaros metálicos, cada episódio deixa um recado silencioso. A força começa no braço, mas se resolve na cabeça. Com o tempo, a metamorfose fica evidente. Hércules passa a observar mais, agir melhor, refletir antes de agir. Vai descobrindo a ternura em si, a paciência onde antes só havia tempestade. Uma curva de aprendizado que não vem de aulas, mas da vida batendo forte, e ele aprendendo a não devolver na mesma moeda. A saga também revela uma parte política do mito. Euristeu, o rei que o envia as tarefas, vive apavorado com a possibilidade de ser superado. É a representação das estruturas de poder que tremem quando alguém cresce. É o medo de perder trono, conforto, importância.
A cada vitória de Hércules, a cúpula dirigente recalcula o jogo, buscando um desafio mais difícil, uma tarefa mais improvável. Não para ensinar, mas para conter. Só que, ironicamente, é nessa perseguição que Hércules amadurece. Clovis destaca o momento em que o herói começa a dominar a própria raiva. Antes, um simples insulto seria motivo para a destruição. Agora, ele respira fundo, entrega o trabalho no portal e segue adiante. A força física não diminui, mas a força interior cresce. E o mito se torna espelho. Não basta vencer monstros, é preciso vencer a si mesmo. Quando Clovis entra nos últimos trabalhos, o livro muda de temperatura. Os monstros já não importam tanto. O que importa é o que se transforma por dentro. A busca pelas maçãs das Hespérides fala sobre sabedoria, o fruto que só se colhe quando a arrogância dá lugar à humildade. A ajuda de Atlas revela o peso das escolhas, e como às vezes precisamos assumir mais do que gostaríamos. O encontro com Prometeu lembra que o conhecimento tem um preço. E a jornada para o submundo, onde Hércules enfrenta Cérbero sem feri-lo, é o auge simbólico. Para completar a própria jornada, é preciso descer a própria sombra e sair de lá inteiro. Clovis faz disso uma reflexão moderna. Cada um vive seus trabalhos. Alguns são visíveis, outros, silenciosos. Mas todos exigem coragem, inteligência emocional, resiliência e uma dose de honestidade consigo mesmo. A pergunta final é simples e poderosa. Quais monstros você ainda precisa enfrentar, e quais já aprendeu a carregar com cuidado? No fim, os 12 trabalhos não são sobre Hércules. São sobre nós. Sobre a busca pela vida boa, aquela que não se mede por vitórias, mas por clareza interior. Que essa narrativa deixe uma fagulha para quem escuta. O caminho não se abre com perfeição, mas com presença. E cada desafio, por mais árduo que pareça, pode ser o molde de um novo modo de existir. Se esse vídeo encontrou um canto do seu dia, que continue ecoando. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!